Um homem grande, todo dourado, mais como uma espécie de divindade, estava sobre as pessoas. Seu corpo estava praticamente nas nuvens. Ele gritou para Zhang Daolin que estava acabado. Ele também disse ao cara para lhe dar a pedra da alma Taiji, e então talvez ele o deixasse viver. Zhang estava de joelhos e tentando recuperar o fôlego após a luta. Uma flor azul peculiar estava queimando em sua testa. O cara riu porque sabia que não seria deixado vivo. Ele também acrescentou que pessoas tão patéticas, que só podem esfaquear nas costas como ratos, não serão capazes de fazer isso. O cara tocou a flor queimando com luz azul em sua testa e disse que era uma pedra da alma que seu mentor lhe dera. Depois disso, ele acrescentou que, entre outras coisas, essa pedra é algo que pode lhe ajudar a se tornar um deus. O cara reuniu sua força em um punho e voou em direção ao grande deus dourado. Outras pessoas assistindo isso perguntaram a Zhang Daolin sobre o que ele iria fazer. Em resposta a isso, o cara disse que se Zhang Daolin fosse muito fraco e visse uma pessoa mais digna na frente dele, ele a teria entregado a pedra da alma com suas próprias mãos. Mas o homem a quem o sujeito estava se dirigindo ousou usar o nome Xianger para atrair Zhang para uma armadilha. Os outros caras gritaram para Zhang que ele estava louco, porque estava queimando sua alma. O outro homem riu e disse que o sujeito estava realmente acabado. Os três caras deveriam ter parado Zhang antes e impedido que ele fizesse um avanço. Várias cordas brilhantes agarraram as pernas e os braços de Zhang, e agora ele não conseguia se mover. Um dos caras riu e disse que agora você só tem que esperar até que Zhang queime sua alma no chão, e então a pedra da alma pertencerá a você. Zhang pensou que parecia que ele não seria capaz de retornar ao seu mentor. Mas ele seria capaz de destruir todos esses bandidos, e o nome do mentor não seria difamado. O cara abriu uma passagem para a morada dos mortos, e as almas de todos aqueles que forem tocados serão destruídas e não poderão renascer. Todos os inimigos de Zhang decidiram fugir o mais rápido possível, mas eles foram inevitavelmente sugados. Nesse cenário, o próprio Zhang Daolin não seria capaz de sobreviver, mas ele não se importaria em morrer se seus inimigos o seguissem. Zhang foi livre em suas decisões e ações durante toda a sua vida, então ninguém pode sequer admitir o pensamento de controlá-lo. Depois disso, todos foram sugados para o abismo. O cara, morrendo, pensou que seria ótimo se Xianger realmente o chamassem para este lugar. De repente, uma garota de cabelo rosa apareceu na frente dele. Era um Xianger. Ela estava segurando algum tipo de esfera em suas mãos e jogou para o cara. Ele pegou a esfera e disse que Xianger realmente sacrificará uma parte de sua alma para invocar a pedra da alma. A garota ficou feliz por ter chegado a tempo. Zhang perguntou a ela: "Por que você ainda está aqui? Você precisa ir embora logo." A garota respondeu que ele havia descoberto a morada dos mortos, e se ele não usasse a pedra da alma, então sua verdadeira alma se dissolveria. O cara trabalhou tanto para ganhar o favor da divindade, e agora finalmente é capaz de alcançar a imortalidade e se tornar um deus. Depois disso, a garota se sacrificou para salvar o cara. Zhang nasceu de novo como uma criança pequena. Ele estava nas mãos de um homem, aparentemente um dos súditos. A mulher que deu à luz perguntou se estava tudo bem com o menino. Em resposta a isso, o homem disse que sua amante não deveria se preocupar, porque o jovem mestre estava bem. Ele também acrescentou que uma energia tão poderosa o envolve, o que ele às vezes não sentia antes. Zhang não conseguia descobrir como ele entrou neste corpo. Ele olhou para sua mão e viu um pedaço da pedra da alma Taiji nela. Ele percebeu que havia renascido com ele. Assim, Xianger e sua outra metade tiveram que renascer neste mundo também. Ele não achava que não sabia onde procurá-la. A mulher pediu para olhar para sua criança. O homem disse que o jovem cavalheiro estava muito calmo, mas ao mesmo tempo muito entusiasmado. A mulher pegou a criança nos braços e disse que sentia poderosas flutuações de magia. O bebê olhou para a mulher e percebeu que era sua mãe, e ela não era humana, já que suas orelhas eram semelhantes às orelhas dos elfos. Zhang também ficou surpreso que sua respiração estava muito fraca, como se ela estivesse morrendo. Naquele momento, a senhora perdeu a consciência. Zhang percebeu que a energia vital de sua mãe estava se esgotando. Depois disso, Zhang direcionou parte de sua energia para sua mãe. Ele pensou sobre o fato de que sua mana agora é apenas resquícios de uma vida passada. Ela se dissipará muito em breve. Então decidiu usá-la para prolongar a vida de sua mãe.
O bebê também pensou que no futuro, ele iria cultivar e ser capaz de livrar a mulher dessa doença completamente. Naquele momento, o marido da mulher voou para dentro do quarto. Ele estava muito preocupado com o bem-estar dela. O homem que fez o parto do bebê começou a dizer que a senhora estava apenas um pouco doente. A mulher se virou para o marido e disse que ele era um dos 4 grandes generais da Terra Santa, assim como a espada sagrada, e entrou em pânico como uma criança. A mulher garantiu ao homem que ela estava bem. Zhang olhou para o homem e ficou surpreso que este era seu pai. O mesmo homem que forçou sua mãe a dar à luz 5 filhos quase sem interrupção. O segundo homem mais velho, que entrou na sala com o marido da garota, dirigiu-se a ela pelo nome de Xiaoya e agradeceu por trabalhar tanto para repor o sangue de dragão em sua família. Ele disse que era realmente incrível. A garota, em resposta, agradeceu ao pai por sua gentileza. A ela disse ao marido que seu filho é fisicamente um pouco menos bem construído em comparação com seus outros filhos, e ela tem medo de que ele não seja capaz de se tornar um comandante excepcional. Mas ele tem uma mana muito poderosa. Talvez ele se torne um grande mago no futuro. Todos que estavam na sala ficaram surpresos. Eles não conseguiam acreditar que um mago nasceu na família do sangue do dragão, e o menino deve ser muito talentoso. O pai da família disse que a família administra as legiões mais fortes que têm guardado com sucesso as fronteiras por muitos anos, o exército do dragão subterrâneo e o exército do grifo. Embora tenham a reputação de serem invencíveis, eles só podem contar com estratégia e habilidades básicas. Se eles tiverem um mago poderoso ao seu lado, o reino estará mais protegido. O homem também acrescentou que os 5 grandes clãs têm cultivado magos com sucesso nos últimos anos, e ele não pode deixar de dizer que não se importa. Agora que sua família tem um mago, nenhum deles ousará rir deles. A garota se virou para seu pai e disse para ele não se preocupar, já que o mana de seu filho é mais poderosa do que qualquer um no clã dos elfos. A garota também acrescentou que tem certeza de que seu filho será o mago mais forte do reino. Ao ouvir isso, o bebê pensou que grandes esperanças estavam depositadas nele, e portanto ele não hesitaria. Ele pensou que iria cultivar diligentemente, já que ele não morreu de uma colisão com a morada dos mortos, ele deveria retornar. Neste mundo não há conceito de cultivo como tal, tudo aqui é baseado em magia e artes marciais, cuja base é mana e o espírito de luta, respectivamente. Além disso, muitas raças coexistem neste mundo. Por exemplo, elfos, anões, humanos, vikings, todos eles estão lutando entre si. Entre eles, os humanos são as espécies mais fortes e predominantes. No momento, o personagem principal está no Reino da Tempestade, que é dividido em 39 províncias, embora o Reino da Tempestade ocupe um território bastante decente e seus habitantes não pareçam saber de nenhuma preocupação. Na verdade, ele é cercado por inimigos por todos os lados. O Reino de Ket, no leste, o Reino dos Ladrões de Areia no oeste, Wana no sul, assim como a Aliança dos 4 Aristocratas no norte. Todos eles são hostis ao Reino da Tempestade. Esta é a informação que o personagem principal conseguiu coletar durante os 100 dias em que esteve neste lugar e é absolutamente inútil para ele. É isso que o preocupa mais, então são as inúmeras mulheres e enfermeiras que constantemente o tocam. O pai riu do fato de seu filho ser bom o suficiente porque ele ainda é pequeno e já está cercado pela atenção feminina. Uma das meninas falou e disse que a recepção em homenagem ao aniversário do jovem cavalheiro seria simplesmente incrível. Ela compartilhou que tinha ouvido falar que seu bisavô batizaria o bebê. A menina perguntou se ela poderia se sentir honrada em descobrir com qual nome seu mestre seria batizado. O pai respondeu que sua eminência havia aprendido sobre o poder da mana de seu filho e, portanto, queria batizá-lo pessoalmente. E quanto ao nome, o homem disse que um pouco mais tarde ele o anunciaria a todos. A menina disse ao filho que seu pai lhe daria um nome maravilhoso que não cederia aos nomes de seus irmãos mais velhos. A menina colocou seu filho no berço e disse que tudo começaria em breve, e ele só precisava esperar um pouco. O personagem principal pensou que finalmente havia paz e tranquilidade ao seu redor, e agora ele podia praticar Tai-Chi. O cara pensou que mesmo que eles não estivessem familiarizados com as práticas do Tao neste mundo, mas a energia espiritual é bastante concentrada. O cara também descobriu que o Ki espiritual taoísta e as energias deste mundo são bastante semelhantes. Neste mundo, o processo de cultivo será 5 vezes mais rápido do que na vida anterior. Nesse ritmo,
Ele será bastante capaz aos 20 anos. De repente, o bebê ouviu uma voz, dizendo que esta é a mesma criança que tem mana incrível e que ele é muito bonito. O bebê decidiu ver quem decidiu interrompê-lo desta vez. Ela era uma linda jovem. E pegando a criança em seus braços, começou a olhar para ele. Ela disse que a criança não se parece em nada com seu pai, mas é tão bonito quanto Elijah. A garota chamou o cara de sobrinho, e então ele percebeu que a rainha era sua tia. O rei estava parado por perto. Ele disse que a criança é realmente muito bonita, mas ele acha que o menino deve ser tão forte quanto o comandante Dal. No entanto, o rei acrescentou que o menino tem um dom tão incrível, ele mostra esperança. O rei disse que quando o menino se tornar um mago excepcional, então a força física não será tão importante. O homem olhou para o rei e percebeu que a menina, ou melhor, sua tia, havia encontrado um par inadequado para si mesma. O rei se virou para a mãe do menino e agradeceu por outra criança tão talentosa, porque agora o sangue da princesa do clã élfico Elijah continuará a fluir nas pessoas excepcionais de seu reino. A mãe do menino se curvou e disse que era uma honra para o clã élfico. Naquele momento, uma garota e um bispo apareceram no salão. A garota se virou para o rei e disse que sua graça, Sas da Igreja da Luz, já havia chegado e a cerimônia começaria em breve. A rainha se virou para a princesa da família Xinxin e disse que, como concubina, ela não tinha o direito de entrar no campo do desfile da Epifania. Em resposta, o padre disse que a princesa estava neste lugar como sua assistente, então ele pediu a sua majestade que não interferisse. O personagem principal olhou para o padre e pensou que provavelmente esse Sas depende de seu nome e influência na Igreja da Luz, já que ele se permite se comportar assim. O cara pensou no fato de que, mesmo nesse caso, ele não tem o direito de questionar a autoridade da própria rainha. A princesa se virou para sua majestade e pediu que ela entregasse o bebê a ela. O cara pensou que essa mulher é uma babaca e não ousa menosprezar tanto sua família. Ele pensou que lhe daria uma boa lição no futuro. A menina pegou a criança nos braços e disse que ela mesma. De repente, ela sentiu algum tipo de cheiro. Virando-se, ela descobriu que o bebê estava esvaziando bem em seu vestido. O cara pensou que mesmo que ele não pudesse fazer nada com Sas, mas quem disse que ele não pode dar uma lição a uma princesa arrogante? A princesa começou a gritar. Em resposta a isso, o rei disse que não era permitido gritar neste lugar, e ela também não poderia continuar a cerimônia desta forma. Então ele pediu que a mesma deixasse este lugar. O padre pegou o bebê em seus braços e disse que ele era realmente interessante, já que ele se atreve a desafiar a família Xinxin em uma idade tão jovem, mas ele também disse que o mana do menino é realmente única e poderosa, mas como se não fosse assim, então ele vai ficar de olho nele. O menino ficou surpreso que o padre notou essa diferença. Ele pensou que nem mesmo sua mãe conseguia entender que sua mana é algo diferente da energia do tal, mas esse padre conseguia imediatamente. O cara pensou que assim que isso se tornasse aparente, Deus sabe o que pode acontecer, sem mencionar que sua família está claramente em desacordo com a família Xinxin. O cara pensou que aparentemente precisava ter mais cuidado com isso. Depois disso, o rito do batismo aconteceu. O padre entregou a criança nas mãos do pai e disse que a cerimônia havia terminado. Ele se virou para o general Dal e disse para ele dar um nome ao filho. O homem disse que esse nome fortaleceria sua linhagem. De agora em diante, essa criança será chamada de Clay Dragon Blood. 3 anos depois, o menino estava correndo pelo palácio. A mãe o repreendeu. Ela disse que o palácio real não é um lugar para jogos e que a tia já está esperando por ele. Em resposta a isso, o menino disse à mãe para deixá-lo correr, porque hoje é seu aniversário e as tias não se importariam. Em resposta, a menina disse que seu filho é uma praga. Se o pai descobrir, então seu pai não terá sorte. O menino se escondeu atrás dos arbustos e pensou que se existe tal escolha, então, pelo bem da liberdade, não é uma pena ser um pouco espancado. De repente, o menino ouviu alguns gritos e choro. Algumas meninas estavam chorando e pedindo que as perdoasse. Em resposta, uma voz riu e disse que essas princesas idiotas já estão soltando ranho. Outra voz respondeu que essas não são princesas, mas simples garotas de sangue sujo que nasceram servas. O cara ouviu e seguiu o som. Alguém continuou gritando com as garotas e dizendo que quanto mais ele olha para elas, mais feias elas parecem, e até o rato do palácio é melhor do que elas. Depois disso, a voz perguntou como essas garotas ousam ficar aqui. Essa voz acabou sendo um menino.
Ele disse que se o abrigo estiver sujo e elas quiserem que ele o deixe ir, então deixe-os comer a terra. E então elas têm que dizer que agradecem o grande quinto príncipe por um tratamento tão generoso e que elas são seus servos fiéis. O cara acrescentou que se as meninas não fizessem isso, ele iria derrotá-las até eles cansarem. Naquele momento, Clay apareceu. Ele perguntou sobre o que estava acontecendo. O cara disse que eles não precisam intimidar as pessoas e disse para eles se perderem até que ele desse um tempo difícil para os caras. Em resposta a isso, o príncipe disse que não foi a criança da família Dragon que fez isso. Clay gritou que não o deixaria machucar as meninas. Um dos subordinados sussurrou para o quinto príncipe não esquecer que Clay possui magia. Em resposta, o príncipe disse que essa criança tem apenas 3 anos de idade, e seria uma grande conquista se ele pudesse pelo menos lançar uma pedra com magia. O príncipe gritou com Clay e disse que visto que a família Clay estava servindo a família real por tanto tempo, ele não o tocaria. Se o garoto entendesse em que posição ele estava, era melhor ele sair dali. De repente, o quinto príncipe descobriu que o garoto não estava mais na sua frente e não conseguia entender onde ele estava. Acontece que ele já havia ajudado as meninas a se levantarem e disse para elas não terem medo. Naquele momento, o príncipe agarrou Clay pelas roupas e começou a sacudi-lo. Ele gritou com ele e disse para ele não ousar ignorá-lo com essa arrogância. E disse que lhe daria uma boa lição. Então ele arremessou Clay. No entanto, ele conseguiu se levantar facilmente graças a não negligenciar seu treinamento habitual. Em resposta, o príncipe gritou que mesmo que a rainha goste de Clay, isso não lhe dá o direito de menosprezá-lo. Ele continua e diz ser o filho do rei, e mesmo que ele o eliminasse agora, ninguém ousaria dizer uma palavra. O príncipe ordena aos seus súditos darem uma lição no garoto. Clay sorriu e usou sua magia para reunir um monte de plantas ao seu redor. Ele foi até o príncipe e seus súditos, e disse que eles não seriam capazes de lhe dar uma lição. Então, ele os pede para atacá-lo, mas ele avisa que atirar pedras não é a única coisa que a magia dele pode fazer. Quando eles olham a magia do menino, eles ficaram assustados e dizem ao príncipe que era magia de alto nível. O príncipe ri e diz que não havia nada a temer. Ele também acrescentou que Clay ousa fazer tal coisa mesmo sabendo que ele é o príncipe. O príncipe disse que acabaria com as meninas na frente dele e ele não seria capaz de fazer nada. Depois disso, o príncipe chutou as meninas, mas Clay pediu para o príncipe parar, caso contrário, ele não faria cerimônia com ele. O príncipe riu e disse para ele tentar, pois ele era o quinto príncipe. Ele também ordenou para Clay se ajoelhar na frente dele e implorar para que ele parasse, e então talvez ele pensasse no caso. Um dos súditos diz que Clay é arrogante por causa de sua magia, e hoje ele lhe dará uma boa lição e o ensinará a respeitar o quinto príncipe. O outro súdito diz que agora ele descobrirá quem é o mais rápido. Um dos súditos pensou ter ouvido que os adultos disseram que a família Dragon Blood não se dava muito bem com sua família Xing Xin, e agora que sua família tinha esse meio mago, o relacionamento havia se tornado ainda mais tenso. Ele decidiu que hoje se livraria do garoto, usando como desculpa que era necessário proteger o quinto príncipe. O garoto decidiu que sua família definitivamente apreciaria isso. O outro súdito disse que não importava o quão extraordinária fosse a magia do garoto. Era tarde demais para ele lançar feitiços. Os dois dispararam suas armas. Clay percebeu que eles realmente queriam acabar com a vida dele. Eles decidiram que se não acabassem com o lobo, haveria consequências deploráveis. Clay pensou em não causar problemas para sua família, mas com uma vitória esmagadora, isso poderia levar a consequências ruins para ele. Então, ele decidiu que precisava fingir que uma das flechas o havia acertado. Apesar de ter criado um escudo poderoso ao seu redor que pararia as flechas, ele o dispersou. Os rapazes começaram a se alegrar por terem acertado o garoto. No entanto, Clay se levantou, puxando as flechas para fora do corpo e disse que eles foram os primeiros a começar. Depois disso, ele aplicou a técnica da madeira espiritual e enormes videiras de plantas enrolaram seus inimigos. Essas videiras também atingiram o quinto príncipe. E alguém estava gritando e dizendo que você não pode fazer isso com ele. Outros gritaram de dor e disseram que as videiras eram venenosas. Eles se viraram para o jovem Clay e disseram que nunca mais fariam isso. De repente, a mãe de Clay ouviu gritos estranhos e correu em direção ao som. Neste momento, um dos rapazes que estava enrolado na videira começou a perguntar o que era aquilo. Em resposta, Clay perguntou se ele estava com medo. Ele os lembrou que alguns minutos atrás eles queriam eliminá-lo. Então disse para ele relaxar,
porque as videiras não farão nada com eles. Ele acrescentou que essas plantas não foram criadas para matar. Neste momento, ele gritou e disse que eles sentiriam a palma do trovão. Naquele momento, a mãe do garoto veio correndo. Ela não conseguia entender em que ponto Clay se tornou tão forte. O raio que o garoto invocou atingiu seus inimigos. Depois disso, Clay caiu no chão e disse que ainda era muito difícil para ele usar essa técnica e que ela extraiu todo o seu poder espiritual e parece que ele ainda é muito fraco, então ele perde a consciência. Ao acordar, sua mãe ficou de pé sobre ele e disse que ele havia perdido a consciência e perguntou se ele realmente havia esquecido o que tinha feito. Ela deu um tapinha na cabeça dele e, brincando, disse que ele era um pirralho. Ela disse que Clay, sem saber, usou magia de terceiro nível, e isso é algo que apenas os magos avançados conseguem fazer, e aos olhos dos outros ele ainda é um iniciante. Então ela perguntou a ele sobre quando ele aprendeu a usar venenos. Ela disse que levou tempo e esforços para tirar aquelas crianças das videiras e curar suas feridas. Ao ouvir isso, o garoto ficou surpreso que sua mãe curou eles. Ele disse que aquele pirralho da família Xin queria matá-lo. Em resposta, a mãe disse que queria curar aquele garoto, mas ele foi atingido por um raio. Naquele momento, Clay percebeu que aquele garoto bateu as botas e sua família teria problemas. Em resposta, a mãe disse ao filho que ele agiu em legítima defesa, então tudo deveria ficar bem. No entanto, ela disse que Clay é muito impulsivo em suas ações. Ele pergunta se ela achava que ele não deveria ter se envolvido com o quinto príncipe. O garoto pensou consigo mesmo que provavelmente, devido ao fato de que em sua vida anterior ele próprio esteve em uma situação semelhante, ele simplesmente não poderia ficar sentado de braços cruzados e não ajudar aquelas duas garotas. No entanto, naquele momento, a mãe, brincando, chamou ele de bobo e disse que ele havia salvado duas pessoas inocentes. Ela o abraçou e disse que estava mais preocupada que aos 3 anos ele já estava usando magia de alto nível. Se isso continuar, ela tem medo de que Clay possa ter problemas. No entanto, ela acrescentou que a família Dragonblood sempre honra suas tradições. E o quinto príncipe e a família Xin são todos uns completos fracotes. Ela disse que há pessoas influentes no mundo que usam sua posição para cometer todos os tipos de impunidades. Mas com o apoio da família Dragonblood, assim como do clã Elfo, Clay não teria nada a temer. Abraçando a mãe, o garoto pensou que é muito bom ter uma mãe e que tinha estado sozinho e desesperado desde que se lembra de sua vida passada. Isso até antes de se encontrar com o seu mestre. Ele sempre estaria solitário. Mas nesta vida, ele definitivamente cuidaria de sua família. Naquele momento, seu pai entrou na sala. A mãe perguntou a ele sobre o que a família real havia dito sobre o ocorrido e se tudo ficaria bem. Em resposta, ele disse que a família real não iria pegar no pé do Clay, mas eles insistiram em selar a magia de Clay e ele concordou. A mãe de Clay ficou horrorizada. Ela começou a gritar com o marido e disse que ele era louco por concordar com tal coisa. Ela também acrescentou que nunca tomaria uma decisão dessas. Depois disso, o homem disse que a cerimônia seria conduzida pelo grande mestre Cara, como decisão do conselho. Naquele momento, o grande mestre apareceu na sala e cumprimentou a Lady Ilia. Ela o informou que seu filho estava apenas se defendendo e também salvou 2 pessoas. Ela perguntou por que, nessas condições, o menino deveria ser punido. Ela disse que não concordava com tal decisão. Ilia também acrescentou que se o próprio rei tomasse essa decisão, ela levaria Clay de volta para o clã Elfo. Ela também acrescentou que seu filho já pode usar magia de alto nível e tem habilidades únicas. Então ela não permitirá que sua magia seja selada. Naquele momento, o grande mestre se aproximou dela e pediu para ela se acalmasse. Ele disse que não era nada do que ela estava pensando, pois também essa decisão beneficiaria o jovem mestre. Ele também acrescentou que, como ela mesma disse que Clay tem uma força incrível, mas devido à sua pouca idade, ele não pode controlá-la totalmente. Se tal incidente acontecer novamente, será muito difícil resolvê-lo. O homem também disse que o conselho decidiu selar apenas uma parte das habilidades mágicas do jovem mestre, que esse selo vai se enfraquecer gradativamente e desaparecer assim que Clay conseguir controlar sua magia corretamente, e que o jovem mestre não foi completamente proibido de usar seu dom. Ilia perguntou se isso era verdade. Em resposta, o homem disse que jura por sua posição e longos anos de serviço fiel ao General Dal. Clay pensou que se ele não concordasse com isso, a família real e a família Xin nunca deixariam sua família em paz. Ele também pensou em converter sua mana para poder espiritual Qi,
e assim não seria difícil com sua habilidade quebrar esse selo. Clay pegou a mão de sua mãe e disse que não se importava. Ele também acrescentou que ela sempre o ensinou que um homem deve ser responsável por suas ações, especialmente porque esse selo não é para sempre. O mestre o elogiou, e também acrescentou que seus anos de selo não afetarão seus fundamentos mágicos, e diz para ele não se preocupar com isso. Ele deve estudar muito e trabalhar em si mesmo, e então ele será capaz de se tornar um mago excepcional no futuro. Depois de algum tempo, o mestre e o Clay entraram no templo. O mestre disse que ele não poderia ir com seus pais, mas disse a Clay para não se preocupar, porque tudo seria rápido e indolor. Depois disso, ele pediu para Clay se deitar em uma pedra. No processo, ele ficaria com sono, então ele poderia tirar uma soneca. Clay deitou-se na pedra. Depois disso, 3 magos ficaram sobre ele e começaram a colocar um selo mágico. Deitado na pedra, o garoto percebeu que era uma espécie de rede mágica que tiraria seu poder mágico e não permitiria que ele o usasse livremente. Clay percebeu que o grande mestre não estava mentindo. Seu fundamento espiritual realmente estaria bem, e ele seria capaz de quebrar o selo sozinho em alguns anos. De repente, ele sentiu dor, e não conseguia entender o que estava acontecendo. Naquele momento, o bispo Sass disse que o selo anterior já havia entrado em vigor, e era melhor para o garoto não se mover e não tentar lutar contra ele. Clay não conseguia entender o que estava acontecendo e o que esse homem estava fazendo ali. Depois disso, Sass disse que o garoto havia ferido o 5º príncipe, e também tinha acabado com a vida do herdeiro da família Xin. Ele lembrou Clay que havia lhe falado que ficaria de olho nele. O cara pensou que esse velho Xin era incrivelmente cruel. Se não houvesse magos comuns lá, ele teria eliminado o garoto. No entanto, ele simplesmente não conseguiu fazer isso. Momentos depois, Clay estava deitado inconsciente na cama. Sua mãe gritou com o mestre e disse que ele prometeu algo completamente diferente, e agora ela diz que seu filho pode nunca mais acordar. Em resposta a isso, o mestre disse que ninguém queria que isso acontecesse. O rei disse que o general Dao já falou com a família Xin, e ele acha que em breve Ilha receberá uma resposta satisfatória. Naquele momento, as 2 meninas, que ele havia salvado, estavam de pé perto da cama de Clay. A menina de cabelo azul perguntou para sua irmã se ela achava que seu irmão Clay ficaria bem. Em resposta, a garota de cabelo rosa disse que Clay é tão gentil e bom, então ele definitivamente ficará bem e tudo o que elas podem fazer agora é orar por ele. Naquele momento, o rei começou a gritar para as meninas falando que tudo aconteceu por causa delas 2. Se o Clay não tivesse tentado protegê-las, então nada disso teria acontecido. O rei bateu forte na menina. Depois disso, ele falou para a Ilha que se ela quiser se sentir aliviada, poderia fazer qualquer coisa com essas 2 meninas, já que elas são a causa de todo o problema. Ilha disse que esse assunto não tem nada a ver com as meninas, e como mãe, ela nunca machucaria pessoas inocentes. De repente, Clay acordou e começou a usar a técnica de cultivação Taiji. Ele pensou que esperava quebrar todos os selos completamente na primeira tentativa, mas ainda assim, estava muito fraco. Ilha perguntou ao mestre sobre o que tinha acabado de acontecer, mas o mestre Cara disse que isso era simplesmente incrível, pois o selo do Bispo Sass foi completamente quebrado. Ele perguntou a Clay como ele conseguiu fazer isso e disse que nunca tinha visto nada assim antes. Clay pensou que é claro que o mestre nunca havia visto tal coisa, porque era tudo graças à técnica de cultivo do Taiji. Mas ele fala em voz alta que ele também não sabia como isso aconteceu e disse que foi conduzido por uma oração sincera de 2 belas vozes que o tiraram da escuridão, que deveria ser as vozes de 2 princesas reais. Ele diz que foram as meninas que o salvaram. Depois disso, o garoto se virou para Sua Majestade e perguntou se ele punirá suas salvadoras. O rei respondeu que é claro que ele não puniria as meninas. Depois disso, a mãe se virou para o mestre e disse que agora era mais importante remover urgentemente o selo da argila. Em resposta a isso, Cara disse que não poderia fazer isso e pediu perdão. Ele disse que este selo só pode ser destruído pelo mais jovem Sr. Clay. Assim que sua força atingir o nível certo, o selo será destruído naturalmente. Ele também acrescentou que o que eles viram no momento atual é um verdadeiro milagre. E agora o selo enfraqueceu tanto que permitirá que o mestre use magia de 3º nível. A menina ficou brava e disse que era só enterrar o talento. O mestre falou que talvez sua mãe, a rainha dos elfos, pudesse ajudar o menino. Clay disse à mãe para não ficar brava, porque não era culpa de Cara.
Ele também acrescentou que ainda está vivo, e isso é a coisa mais importante e eles não necessariamente vão inventar algo. Ilia começou a chorar e disse que seu pobre garotinho estava certo. Ela também mencionou que a mamãe definitivamente inventaria algo, e amanhã ela o levaria para o clã dos elfos. O rei disse que a rainha elfa certamente seria capaz de remover o selo. Em seguida, perguntou ao garoto o que ele queria receber como compensação por essa situação. Ele declarou que o garoto poderia pedir qualquer coisa. Em resposta, Clay disse que queria que o rei cuidasse das duas princesas que o salvaram e também as deixassem estudar com o grande mestre Cara. O rei disse que para cumprir seu pedido, agora as meninas se tornarão princesas do reino e tudo será cumprido. Poucos dias depois, uma carruagem foi preparada para a viagem do garoto ao clã dos elfos. Ele ficou muito feliz por ter pelo menos alguma oportunidade de viajar um pouco, pois já estava cansado de ficar constantemente em um lugar só. Naquele momento, as princesas correram até o jovem mestre e disseram que entendiam que o menino quebrou o selo não por causa delas. Agradeceram a ele por salvá-las, e também acrescentaram que ninguém nunca foi tão gentil com elas. Em retorno a isso, Clay proferiu que não era nada e que elas não deveriam agradecê-lo. No entanto, uma das meninas tirou um filhote da bolsa e entregou ao menino. Era um pequeno falcão. A garota disse que elas o salvaram do quinto príncipe naquele dia. E então Clay o salvou. Portanto, elas acham que o filhote deveria ser dele. Ela também falou que esperava que ele pudesse ser um companheiro leal na longa jornada de Clay. O garoto ficou muito grato às meninas. Exprimiu que certamente cuidaria do filhote e deu-lhe o nome de Hadar. A garota de cabelo rosa beijou Clay na bochecha. O menino ficou envergonhado enquanto a menina pedia que ele tomasse cuidado. Ele disse às princesas para não se preocuparem, porque ele definitivamente voltaria e até se tornaria mais forte. O garoto entrou na carruagem e se despediu das meninas. Elas gritaram atrás dele que estariam esperando por ele. O pai, que estava sentado na carruagem com o menino, disse a ele que ele era um homem astuto, ainda tão jovem, e as meninas já estavam rondando ele. Em resposta a isso, o menino disse que fez tudo como seu pai lhe ensinou. Como ele foi capaz de ganhar uma mulher tão magnífica quanto sua mãe, ele não poderia perder para ele. Naquele momento, a mãe fez um comentário para os meninos. Ela disse que já se passaram alguns dias desde o incidente com Clay, e o pai ainda está sem palavras. Ela indicou que o homem estava muito chateado e que os meninos poderiam animá-lo. Clay não entendia por que o avô estava chateado, quando uma aura tão assassina emanava dele. O menino mencionou que o homem estava tramando um plano de vingança contra a família Xinxin, que ousou machucar seu neto daquele jeito. Naquele momento, o pai lembrou de um dos soldados e disse que ele poderia retornar, porque essas pessoas malditas merecem morrer. O rapaz perguntou ao pai sobre o que ele estava fazendo e se ele queria prejudicar a família Xinxin. A mulher disse que havia uma aliança de sangue entre suas famílias e que eles não podiam se matar. E mesmo que não estivessem no território do reino, eles ainda descobririam sobre isso. Os termos da união afirmam que eles não podem se matar, e isso se aplica aos membros de suas famílias, mas não se aplica às amantes e seus filhos ilegítimos criados pelo arcebispo do lado de fora. O homem disse que eles queriam se livrar de seu neto sem nem mesmo chegar ao fundo da questão, então ele pagaria sangue por sangue. Disse ainda que se eles não respondessem à família Xinxin adequadamente, então sua família não seria capaz de ganhar respeito e tomar seu devido lugar na sociedade. Além de tudo, ele acrescentou que a vontade do próprio rei favorecia isso. Então nada ameaça a família do sangue de dragão. Naquele momento, o rei estava em seu castelo e pensou que o incrível aroma do massacre da família Xinxin estava no ar, e o velho foi muito rápido para fazê-lo. O rei estava pensando que sua eminência o andava incomodando por tanto tempo, e agora havia chegado a hora de lhe dar uma lição. Desta vez, o rei deveria realmente ser grato ao pequeno garoto da família do sangue de dragão. O rei refletia que já estava ansioso pelo próximo encontro. Clay, na carruagem que se dirigia ao clã dos elfos, estava fazendo o emparelhamento de almas com Hadar. Depois disso, ele ordenou que o pássaro voasse. O avô perguntou ao neto o que ele tinha acabado de fazer. Em resposta a isso, o garoto disse que havia feito um pequeno experimento. Ele mencionou que mesmo que seus poderes estejam selados, apenas sentar e esperar não é uma opção. Mágicos de terceiro nível devem ser o bastante para serem treinados em alquimia. O avô disse que a ideia não é ruim, mas se tornar um alquimista não é tão fácil quanto parece.
De repente, o velho percebeu que a bola que ele segurava nas mãos estava transmitindo uma vista a dezenas de quilômetros de distância deles. Ele perguntou ao neto como ele fez isso. Clay respondeu que a bola de cristal e os olhos do radar estavam conectados por magia, e agora a bola de cristal transmite o que o pássaro vê. Ele também disse que fez algumas poções de cura e aparentemente dominou o curso introdutório de alquimia. O avô pensou que, felizmente, ele não é ruim em alquimia. Isso também ajudará a quebrar o selo. O velho riu e abraçou o neto. Ele disse que o menino era apenas um tesouro de sua família e um deleite para seus olhos e ouvidos. O pai do menino interveio e disse que eram todos os genes de Ilha, porque quando se trata de alquimia e magia, ninguém se compara aos elfos. O avô disse que ninguém poderia imaginar que não apenas um mago, mas também um alquimista brilhante estava crescendo em sua família. Naquele momento, o menino viu um incêndio no balão e disse ao avô e ao pai para ordenarem que o bando parasse, porque parecia que algo terrível estava acontecendo à frente. A mãe do menino olhou para a bola e disse que nessas florestas, as batalhas de criaturas mágicas são um fenômeno frequente. E a julgar pela descarga mágica, essas criaturas estão pelo menos no 7º nível, então eles definitivamente teriam problemas se continuassem a se mover nessa direção. A mãe beijou o filho na testa e disse que graças a Clay, eles ficariam bem. Ela também acrescentou que havia uma pequena cidade à frente onde eles passariam a noite e reabasteceriam seus suprimentos. O menino achou que ficar na cidade era uma boa ideia, mas sua mãe estava errada sobre uma coisa. Os monstros não eram de 7º nível. O garoto percebeu que aparentemente outras pessoas não sentiam isso, mas o ar estava literalmente cheio de uma aura malfeitora, e esses monstros são criaturas aterrorizantes do 9º nível. O menino disse que não sentia nada parecido com isso há muito tempo. Ele precisava ir e verificar. À noite, quando toda a família estava dormindo, Clay começou a invocar a base primordial do Lótus Dourado. O Lótus acabou sendo muito pequeno por causa do selo. No entanto, foi o suficiente para Clay se mover. O menino pensou que a magia do sono, que ele impôs à sua mãe, duraria até o amanhecer, e ele esperava ter tempo para retornar a essa hora. O garoto chegou ao lugar certo e viu um enorme incêndio. Ele observou a luta da Hidra de 9 cabeças, a dona do pântano. Era uma criatura de nível médio de 9 classificação. Suas 9 cabeças correspondiam a 9 elementos mágicos. A Hidra lutou contra o Urso da Terra, o deus da Guerra da Terra. Era uma criatura de alto nível, de 9 classificação. Sua habilidade era a condensação de armadura. Uma habilidade especial era o rugido do Rei dos Animais. O menino estava feliz por haver 2 criaturas de 9 classificações bem na sua frente, sobre as quais ele só podia ler em livros. Ele pensou que queria tirar vantagem do fato de que elas estavam enfraquecidas, no entanto. Mesmo que cada uma delas estivesse à beira da morte, o menino não seria capaz de derrotá-las. No final, a Hidra mordeu o urso. O jovem observou isso e pensou que estava claramente escrito no livro que um urso da terra pode condensar sua armadura. O menino não entendeu por que então o urso se deixou ser mordido tão facilmente. Acontece que o urso era muito jovem e ainda não conseguia transformar a armadura. O menino percebeu que o urso estava prestes a não estar vivo, e começou a pensar se deveria ajudar o urso. Neste momento, o urso estava bravo, imaginando como um humano ousava subir em sua cabeça para incomodá-lo. Ele pensou que assim que lidasse com a Hidra, ele imediatamente comeria o humano. Em resposta a isso, o jovem disse para o urso deixar de teimosia, porque mais algumas mordidas e ele iria falecer. Clay ofereceu ao urso um acordo. Ele o ajudaria a derrotar a Hidra, e o urso se tornaria seu familiar. Em qualquer caso, o urso não teria nada a perder, visto que salvaria sua grandeza de ogro, e ainda seria capaz de remover essa pessoa arrogante que ousou sugerir tal coisa. Em resposta, o urso rosnou que ninguém precisava fazer acordo com o menino, e ele mesmo venceria esse inseto. Depois que a Hidra mordeu o urso novamente, o menino disse que o urso precisava resolver algo logo. Aparentemente ele não aguentaria muito tempo. O urso perguntou ao menino se ele realmente o ajudaria. Clay responde que é claro que ele ajudaria, mas neste caso o urso deveria jurar a ele, porque o garoto não poderia simplesmente confiar nele. Depois disso, o urso falou que ele era Gaizepir, o urso da terra. Jurava pelo nome da mãe terra que ele se tornaria familiar desta criança, e sempre o seguirá se ele o ajudar a destruir esta Hidra. Depois disso, tudo estava pronto e o menino disse ao urso para chamá-lo de seu mestre.
O urso disse ao menino que era melhor ele cumprir sua promessa. Caso contrário, ele o devoraria antes de falecer, mesmo com seu último suspiro. Após essas palavras, o urso atacou a hidra. O menino disse que o urso era um estúpido porque ele deveria usar seu rugido do rei dos animais para acabar com seu oponente. Ele acrescentou que a hidra não findaria até que o urso destruísse todas as suas cabeças ao mesmo tempo. Depois disso, o menino derramou algum tipo de infusão de uma garrafa sobre o urso. O urso percebeu que seus ferimentos estavam cicatrizando mais rápido, mas além disso, seu mana estava ficando mais poderoso a cada segundo. De repente, uma armadura apareceu no urso, e ele, chamando a hidra de inseto desprezível, disse-lhe para se preparar para desaparecer. O urso usou seu rugido do rei dos animais, findando todas as cabeças da hidra ao mesmo tempo. Depois disso, ele se virou para o garoto e perguntou sobre o que ele havia lhe dado. Clay respondeu que era apenas um remédio fortalecedor, por falta de tempo e materiais. Era a melhor coisa que ele podia fazer. Mas Clay ficou indignado porque o urso o chamou de garoto, e disse que ele era um estúpido. A princípio, o urso ficou bravo, mas depois se curvou para Clay e o chamou de mestre. Ele disse que o serviria fielmente por toda a vida. O menino respondeu que era melhor assim e acontece que o urso não é tão estúpido. Em resposta a isso, o urso ficou bravo e disse que seu nome era Geysepir e não Urso Estúpido e que ele nunca aceitaria esse apelido. Clay concordou com o urso, mas disse que seu nome era muito longo e, portanto, ele seria Pipe. Então o menino disse que, com o tamanho do urso, seria um pouco problemático levá-lo com ele e perguntou ao urso se algo poderia ser feito sobre isso. O urso sorriu e se transformou em um pequeno urso de pelúcia. Clay ficou encantado, pegou-o nos braços e disse que era melhor assim. O amanhecer já estava lentamente visível, e, portanto, eles tinham que se apressar, caso contrário, se a mãe do menino acordasse mais cedo, ela não ficaria satisfeita. O menino ficou em pé em seu lótus e queria voar para casa, mas caiu no chão. Clay começou a dizer que o urso era muito pesado, e o urso respondeu que, na verdade, era sua mana que estava muito fraca, e ele não deveria ter aceitado um idiota como mestre. Clay disse ao urso para voltar ao seu tamanho anterior e levá-lo. E assim que eles saíssem da floresta, ele se transformaria em um pequeno urso novamente. Caso contrário, todas as pessoas da cidade iriam se assustar. O urso concordou. De repente, um grande cristal verde apareceu acima da hidra. Clay perguntou sobre o que era. O urso disse que este é o núcleo mágico deste inseto. Se você usá-lo, o poder do mana aumentará significativamente. No entanto, a hidra é uma criatura aquática, além de tudo. Agora o menino é o mestre do urso e cabe a ele o que fazer com isso. Clay pensou que o cristal era grande e seria útil na alquimia, mas infelizmente era muito perceptível, e eles não puderam levar com eles. Por enquanto, eles decidiram deixá-lo aqui e pensar sobre isso mais tarde, mas enquanto isso, ele precisa voltar. Naquele momento, Ilha acordou e não conseguiu encontrar seu filho. Ela chorou e disse que eles adormeceram juntos, mas ela não percebeu como ele foi embora e disse que ela era uma mãe terrível. Seu marido a acalmou e disse para ela não se preocupar. Clay ficaria bem. Ele já havia ordenado que seu povo começasse a procurar. Naquele momento, Clay apareceu na sala segurando um urso nas mãos e perguntou à mãe e ao pai sobre o que eles estavam fazendo ali. Os pais ficaram muito felizes que seu filho estava bem e perguntaram a ele sobre onde ele tinha estado. Eles começaram a tocar no urso e perguntar se ele realmente trouxe um cachorrinho. O menino respondeu que era um filhote de urso. Clay disse que ouviu um som e então correu para ajudar. O pobrezinho se perdeu na floresta. Então ele disse que eles tinham feito um acordo e perguntou aos pais se ele poderia ir com eles. A mãe do menino respondeu que, como um mágico, é claro, ele pode entrar em contratos com animais mágicos, mas ninguém mais o deixará fugir à noite. Clay ficou feliz por ter permissão para ficar com o urso. De repente, Ilha teve uma dor de cabeça. O marido viu isso e disse à esposa que ela estava procurando por Clay desde a manhã e que era melhor eles ficarem naquele lugar por mais um dia para comprar tudo o que precisavam para a estrada. A garota respondeu que estava bem, mas que eles realmente deveriam repor seus suprimentos. O menino interveio e disse que no caminho não tinha visto uma única carroça com algo assim, e com certeza todos aqui usam recursos locais. Em resposta, sua mãe disse que um número tão grande de pessoas não poderia depender somente da vegetação da montanha, e apontando para seu anel, disse que todos os suprimentos estavam aqui. Era um anel espacial élfico.
Haveria espaço suficiente dentro para esconder uma pequena cidade. Clay pensou que era um anel assim. A questão de transportar o corpo e o núcleo mágico da Hidra seria resolvida. Além disso, uma fortuna geralmente estava escondida nos covis dessas criaturas. E ele, Clay, se tornaria incrivelmente rico. O menino perguntou à mãe que se alguém encontrasse um tesouro fora da cidade, ele pode simplesmente pegá-los para si mesmo? A mãe respondeu que é claro que podia e perguntou a Clay por que ele estava perguntando. O menino respondeu que o radar havia encontrado o cadáver de uma hidra de 9 cabeças e ele pensou que poderia ser útil. Sua mãe ficou muito surpresa com isso e perguntou ao menino se ele estava dizendo a verdade. Clay respondeu que era verdade, porque eles quase encontraram 2 monstros ontem, e ela deve ter perdido naquela luta. O menino perguntou à mãe se ele poderia pegá-la para si mesmo e se ela o ajudaria. A mulher respondeu que a descoberta era realmente incrível e não era surpreendente que Clay quisesse tomar posse dela. Ela também disse que o cadáver da Hidra é bem grande e, portanto, o menino precisa do anel dela. A mãe respondeu que se o menino lhe der metade, ela concorda. Clay brincou dizendo que ela era uma trapaceira e que quem a encontrou levou a Hidra. Em resposta, Ilha disse que ninguém o forçou a pedir ajuda a ela e riu. Como resultado, eles foram leves e foram para a floresta élfica em um unicórnio. O menino pensou que sua mãe era mercantil. A mãe perguntou ao menino se ele ainda estava bravo com ela e perguntou por que um menino tão pequeno precisava de tanta riqueza. Clay respondeu que queria se tornar um alquimista excepcional, e esses são materiais preciosos. A mulher respondeu que, mesmo neste caso, metade seria mais do que suficiente para a primeira vez. Além disso, se o menino precisasse de alguma coisa no futuro, sua família e o clã dos elfos lhe dariam todo o apoio, e o menino não se preocuparia com nada. O menino concordou com a mãe e disse que, neste caso, ele seria o primeiro a escolher o que exatamente receberia. Para si mesmo, o menino pensou que sua mãe claramente não precisava dessas riquezas para um estoque. Poucos minutos depois, eles chegaram à Floresta Élfica. Depois disso, eles encontraram o cadáver de uma enorme hidra de 9 cabeças. Os cavaleiros que examinaram o cadáver disseram que a hidra é muito grande, então também a 9ª patente em pessoa. O segundo cavaleiro respondeu que nunca tinha visto nada mais impressionante em sua vida. Ilha gritou que eles deveriam tirar a pele e dividi-la, e que nenhuma gota de sangue deveria ser derramada, porque não tem preço. Ela ordenou que o segundo deleite vasculhasse a área e encontrasse o covil da hidra. Um dos sujeitos disse que o covil da hidra certamente estaria habilmente escondido de olhares curiosos, e mesmo que eles jogassem todas as suas forças para procurá-lo, isso poderia levar não apenas dias, mas meses. A menina pensou que esse era realmente o caso, mas ela também não estava pronta para desistir de tais tesouros. O menino disse à mãe para deixá-lo com ele, e acrescentou que Pip disse que sabia onde ficava seu covil, e não poderia levar todos para lá. Naquele momento, Pip se transformou em um grande urso. Poucos minutos depois, eles chegaram ao covil da hidra. Um dos cavaleiros olhou para as riquezas e disse que nunca tinha visto tantos tesouros em sua vida. Havia armas de alta qualidade, núcleos mágicos e cristais. Clay e o urso também desceram até a toca. Ele pensou no fato de que as pessoas infelizes não viam nada neste mundo. O urso perguntou ao menino se ele iria olhar, porque a toca parecia muito boa. O menino respondeu que a toca parecia muito grande, mas ele precisava de algo especial. Depois de alguns segundos de busca, Clay encontrou o que procurava. Ele disse que assim que entrou na caverna, imediatamente sentiu essa aura poderosa do tesouro mais valioso entre tudo o que está disponível aqui. Ele também encontrou o escudo e disse que não era ruim, porque o núcleo mágico do Leão da Chama do Diabo de 8ª categoria foi usado no processo de sua produção. Mas o que o garoto estava falando era de um anel. Ele o tirou do dedo do esqueleto e disse que uma aura idêntica ao anel de sua mãe emanava desse anel, e talvez também fosse um tesouro espacial, colocando o anel em sua mão. O cara viu uma espada e um livro na frente dele. Este livro era um diário de propriedade de Greenspan Dale. Naquele momento, a mãe apareceu ao lado do menino. Ela disse que Greenspan Dale era o maior alquimista de toda a humanidade e que ele não tinha igual em forjar armas. Ela disse que esta espada é a personificação do poder, graça e velocidade e que o barro encontrou um verdadeiro tesouro. Em resposta, o menino disse que não concordava com sua mãe porque este diário do maior alquimista é, na verdade, um tesouro. Clay acha que isso simplificará muito seu caminho para se tornar um alquimista excepcional.
O garoto pensou que já havia começado a se preocupar com a falta de trabalhos sensatos sobre alquimia, e depois de um tempo, a garota disse que depois que tudo estivesse pronto, era necessário informar a todos os destacamentos que eles estavam retornando. O garoto perguntou à mãe se ela queria dar tudo para a avó e não ficar com ela. A mãe respondeu que isso não era bem verdade. Ela disse que era para a Imperatriz dos Elementais Encarnados. Em resposta a isso, o menino perguntou se sua avó não era a Imperatriz. A mãe respondeu que os elfos elementais são muito mais poderosos do que os elfos comuns. Eles são semelhantes, mas diferentes. A menina também acrescentou que talvez a Imperatriz dos Elementais Encarnados pudesse ajudar Clay. O menino percebeu que, desde o início, sua mãe fez tudo por ele, e ele pensou que era por alguns motivos egoístas. Clay disse à mãe que ele garantiu a ela que o selo seria quebrado muito em breve. Em resposta a isso, a mulher respondeu que acreditava nele. O menino pensou que, pelo bem de sua mãe e por si mesmo, ele deveria lidar com esse problema o mais rápido possível. Poucos dias depois, uma carruagem finalmente chegou ao Vale dos Elfos. Todos os cortesãos se alegraram que a princesa finalmente havia retornado ao local com sua majestade, e todos deram as boas-vindas à princesa. O menino disse à mãe que a cidade dos elfos é tão bonita que se ao menos seu pai e seu avô pudessem ser levados embora agora, eles também ficariam encantados. A mãe respondeu que eles tinham negócios urgentes no reino e foram forçados a retornar. Além disso, tanto o pai quanto o avô já estiveram aqui antes. Depois que Ilha e Clay saíram da carruagem, eles foram recebidos pela Imperatriz. Ela ficou muito feliz com a chegada da filha e disse que sentia muita falta dela. Eles se abraçaram e a menina disse que também sentia muita falta da mãe. A garota disse a Clay para dizer olá à avó. A menina ficou muito feliz com o neto mais novo, e disse que ele era o filho. O menino ficou surpreso que sua avó fosse tão jovem, e disse que ela parecia mais com a irmã de sua mãe. A mulher pegou a criança nos braços e disse que seu netinho era tão bonito. Ela disse que era realmente sua avó, e pediu que ele a deixasse beijar suas doces bochechas. Depois de algum tempo, já estando no palácio, a avó examinou seu neto. A menina começou a perguntar à mãe sobre o que havia de errado com seu filho. Ela começou a gritar que o maldito prelado não ousava fazer tais coisas com a criança, e disse para informar imediatamente ao pai que estava extremamente insatisfeita com o que havia acontecido, e exigia uma explicação. Os súditos imediatamente foram executar a ordem. A Imperatriz acrescentou que se ele fosse ignorado ou tentasse mexer com seus cérebros, ela lidaria pessoalmente com ele. O menino pensou que sua avó estava tentando o seu melhor para se conter, mas ele ainda sentia uma aura assassina incrivelmente opressiva que emanava dela. Para pessoas comuns, era como a morte. O menino se perguntou se esse era o verdadeiro poder da amante dos 5 grandes. A avó disse que tudo é muito mais complicado do que pode parecer à primeira vista. Aparentemente, você não pode fazer sem a ajuda da Imperatriz dos Elementais Encarnados aqui. No entanto, ela acrescentou que não é necessário desistir antes do tempo e que ela fará todo o possível. Ela também disse que, no pior cenário, ela ainda seria capaz de ensinar ao neto tudo o que sabe sobre o campo da alquimia. O menino agradeceu à avó. Ele disse que tinha acabado de sentir poderosos fluxos de energia emanando dela. Ele também acrescentou que realmente não conseguia imaginar que houvesse alguém que pudesse ser mais poderoso do que ela, e a Imperatriz dos Elementais Encarnados do 15º, que em muitos aspectos supera sua magia. O garoto ficou muito surpreso com o que ouviu. Ele disse que a magia do 12º nível em si é o ponto final no desenvolvimento de habilidades mágicas, e ele não entende como usar a magia do 15º nível. Em resposta a isso, a vovó disse que Clay era um garoto muito inteligente. Ela também acrescentou que isso é tudo porque os elfos elementais, como os dragões, não são classificados como pessoas, então o 12º nível não é uma capela para eles. A Imperatriz dos Elementais Encarnados é igual aos deuses em seu poder, então ela deve saber o que pode ser feito nessa situação. A mãe se virou para o menino e disse para ele descansar um pouco e não se preocupar com nada, e ela e a avó ainda têm algumas coisas para fazer. Depois disso, elas saíram da sala. O urso perguntou ao menino se ele estava chateado. O menino respondeu que, como esperado, esse selo é incrivelmente poderoso. Ele apenas percebeu que ainda sabia muito pouco sobre este mundo e que acreditava erroneamente que não havia magia mais poderosa do que a magia de nível 12. Em resposta a isso, o urso disse que neste caso o menino é realmente um tolo.
Ele também acrescentou que, embora a magia do 15º nível seja bastante rara, não há tão poucas pessoas que usam magia do 12º nível, e quase todos os dragões adultos são mais do que capazes de fazê-lo. O menino disse que nunca tinha visto dragões antes, pois o urso, que estava caindo no pântano o dia todo, também não conseguia vê-los. Em resposta, o urso disse que entre seus amigos há dragões. Um deles, um dragão verde, vive em uma montanha coberta de neve que fica nos arredores da floresta élfica. O menino perguntou ao urso se ele realmente conhecia esse dragão. Ele também disse que tinha ouvido falar que todo dragão guarda um tesouro e perguntou ao urso se esse era realmente o caso. Clay implorou ao urso para lhe mostrar esse lugar e levá-lo com ele. O urso exalou e disse que estava com medo de que fosse impossível. O menino perguntou ao urso o que ele queria dizer. Ele respondeu que havia concordado com o dragão que ele retornaria a ela somente quando se tornasse poderoso o suficiente para usar o portal espacial. Pip disse que tem trabalhado duro nisso por vários anos, mas ainda não é o suficiente. Em resposta a isso, o garoto disse que havia desenvolvido uma pílula espiritual especificamente para aumentar o poder mágico do elemento terra, e a entregou ao urso para que ele pudesse experimentá-la. O urso pegou a pílula em suas mãos e sentiu os fluxos da magia primordial da terra. O urso também pensou que seguir esse garoto não era uma ideia tão ruim. O urso comeu a pílula e agora o portal espacial se abriu. De repente, um portal apareceu. O urso e o garoto estavam em uma montanha coberta de neve. Clay perguntou ao urso se ele queria matá-lo ali, e assim quebrar o contrato. O garoto também disse que se a proteção mágica Teji tivesse sido usada, ele teria se transformado em um pingente de gelo há muito tempo, e como um dragão poderia viver em tal lugar. O urso gritou com o garoto e disse para ele parar de culpá-lo, porque ele disse que era uma montanha coberta de neve. Um dragão chamado Cristina vive em uma caverna, e ela ainda não atingiu a idade adulta como um urso. Ela vive neste lugar para melhorar suas habilidades. O garoto e o urso entraram na caverna. A fera gritou que ele era um Hatsuperi e veio ver como ela estava. Em resposta, o dragão perguntou ao seu querido amigo Geise sobre o porquê de ele estar daquele jeito. Então ela perguntou sobre quem era a pessoa ao lado dele e presumiu que o urso havia trazido uma guloseima para ela. O urso respondeu que o menino não poderia ser comido, porque eles estavam vinculados por um contrato e agora ele era seu mestre. O urso também disse que na idade dele o menino já era um alquimista muito bom. Graças à sua pílula, ele conseguiu abrir um portal e se mover até o dragão. O garoto estendeu a mão para Cristina e disse que estava feliz em conhecê-la. E também se apresentou dizendo que seu nome era Clay. O garoto achou que o dragão era incrivelmente grande, e o urso havia dito que ela ainda era uma criança, pelos padrões de criaturas mágicas. Em resposta a isso, Cristina disse com uma voz doce que o urso deveria ter contado a ela sobre isso, e ele só a assustou. O dragão disse que, aparentemente, Clay e Geise estão em bons termos, e neste caso, o garoto agora é amigo dela também. Ela disse que tem uma única regra, que não toque no tesouro dela. Cristina disse que gostava dos meninos, então ele poderia chamá-la de Tina. A menina perguntou ao menino qual era o propósito de sua visita. O urso respondeu pelo menino e disse que Clay estava muito curioso e só queria ver um dragão de verdade. O urso pediu para a menina contar ao menino sobre a Ilha do Dragão. O dragão disse que ela não ia lá há muito tempo, e a nostalgia estava até tomando conta dela. Ela disse que era muito quente e calmo lá, e também muitos peixes deliciosos. Ela também acrescentou que cerca de 2.000 dragões como ela vivem lá. No entanto, ela disse que os dragões têm uma hierarquia rígida que é baseada na força. Desde que os pais dela faleceram, ela perdeu seu santuário. Por esta razão, ela teve que se mudar para as montanhas, para este clima frio, para se tornar mais forte. Cristina perguntou a Clay por que ele estava ajudando o urso a melhorar. Ela também acrescentou que ela pode estar forçando as coisas demais, mas ela gostaria de pedir ao menino para ajudá-la também. Vendo como o rapaz hesitou, a menina disse a ele para não se preocupar, porque ela certamente o recompensaria generosamente por sua ajuda. Somente se ele não tocasse em seus tesouros. O garoto disse que só queria perguntar sobre as habilidades do dragão. A garota respondeu que seu elemento era água. Clay disse que tinha algo. Ele tirou uma pílula de energia da água do bolso. Ele disse que só tinha uma, mas que deveria ajudar. O garoto pensou que estava muito feliz por ter a oportunidade de ajudá-la. Caso contrário, ele já estava começando a se preocupar por não saber como estabelecer relações com dragões.
Cristina disse que se sente preenchida com a energia mais pura da água. Depois de tomar a pílula, ela agradeceu ao garoto. Como gratidão, ela deu a Clay suas escamas, nas quais lançou um feitiço de teletransporte. Agora, quando o garoto enfrentar qualquer dificuldade no futuro, ele simplesmente a esmagará em suas mãos, e Tina aparecerá imediatamente para ajudá-lo. O garoto agradeceu a Tina e disse que guardaria a escama como um tesouro. O dragão disse que realmente gosta de Clay, e que se ela não tivesse que ficar nas montanhas para melhorar, ela o teria seguido. Pareceu ao urso que Clay estava flertando com o dragão e isso o deixou um pouco irritado. O garoto falou alegremente sobre ver um dragão pela primeira vez na vida, e ela foi realmente incrível. Ele também acrescentou que espera visitar a Ilha do Dragão algum dia. Naquele momento, a avó entrou na sala e disse que tinha acabado de ir ver a rainha elemental élfica, e infelizmente nem ela pôde o ajudar. Ela disse que, aparentemente, o garoto teria que lidar com seu problema sozinho. No entanto, ela prometeu à avó que assim que Clay crescesse um pouco, ela permitiria que ele assinasse um contrato com um dos poderosos elfos elementais. E esta é uma oportunidade incrível. O garoto respondeu que não havia nada de errado com isso. E, na verdade, ele queria quebrar o selo o mais rápido possível e encher de porrada aquele velho bispo, porque seu pai sempre disse que um homem deve lidar com seus próprios problemas. A avó disse que sua mãe lhe disse que Clay queria se tornar um alquimista excepcional. Ela também disse que o garoto é muito talentoso nesse assunto. Clay respondeu que não sabia se ele era talentoso, mas que ele realmente queria aprender alquimia. Em resposta a isso, a avó disse que a partir de hoje ela ensinaria ao menino a alquimia dos elfos superiores. A avó disse que se seu neto não puder se tornar um mago, então ela garantirá que ele se torne o alquimista mais poderoso de todo o continente. Depois disso, o menino e sua avó foram ao salão de alquimia da família imperial dos elfos. Ele continha pergaminhos, artefatos mágicos, armas e poções. Tudo isso está de alguma forma conectado com a alquimia. A avó disse que no futuro seu neto teria muito trabalho, e que ela lhe ensinaria tudo. O garoto pensou que, é claro que ele estudaria tudo, em conjunto com o diário de Greendale, e que muito em breve todos no continente saberão seu nome. De repente, eles chegaram a algum tipo de artefato. O garoto perguntou à avó sobre o que era. Ela respondeu que isso que seu clã estava tentando descobrir há séculos, a bênção do deus mago. Esta é a arma perdida do deus elfo, uma mágica que gera magia elemental. A rainha elemental dos elfos pessoalmente encomendou este caso, mas por centenas de anos eles não tiveram descobertas ou pistas. O valor da recompensa foi aumentado repetidamente. Até mesmo um anúncio foi feito de que quem conseguisse criá-lo receberia a lealdade de 10.000 guerreiros elfos por um período de 10 anos. No entanto, nada aconteceu. O menino perguntou à avó se ele poderia criar a mesma varinha para a rainha élfica elemental. Ele seria capaz de receber este prêmio? A avó respondeu que o menino certamente receberia este prêmio. Mas para criar uma arma idêntica à rainha élfica elemental, o garoto precisa possuir 5 elementos ao mesmo tempo. Até mesmo o alquimista mais notável leva cerca de 10 anos para aprimorar a posse de 2 elementos dos 5. Saindo do salão, o garoto disse que tinha certeza de que seria capaz de controlar todos os 5 elementos em 5 anos. O garoto estabeleceu para si a meta de que se ele quisesse se tornar o alquimista mais forte, então ele deveria receber a rainha élfica elemental. 3 anos depois, o garoto estava correndo para algum lugar em seu urso. Clay gritou que eles estavam prestes a experimentar o poder de sua nova criação. O garoto cortou o ar com sua espada e um golpe forte saiu dela. Os súditos começaram a parabenizar o jovem cavalheiro pela criação de outra arma de primeira classe. Ela pode liberar os 2 elementos ao mesmo tempo, tanto o vento quanto a água. Simplesmente não cabia na minha cabeça que Clay pudesse atingir tais resultados em apenas 3 anos de estudo de alquimia. O garoto disse que ainda não era o suficiente. Clay integrou algumas práticas daoísta com processos alquímicos básicos, então refinar e aprimorar armas é relativamente fácil, mas ele não consegue fazer o mesmo com magia, e por isso, ele não se submete a 3 elementos ao mesmo tempo. De repente, o cavaleiro lembrou que a rainha estava esperando o jovem mestre. Clay correu até sua avó. De repente, passando correndo por aquele mesmo artefato, ele parou. O garoto não conseguia entender como a bênção do rainha élfica elemental conseguiu manter o equilíbrio e liberar o poder dos 5 elementos.
O garoto vem tentando lidar com isso há mais de 3 anos e nada nunca o fez se sentir tão desamparado. O garoto também se perguntou qual método foi usado para criar esse artefato. Clay já estava começando a duvidar se essa coisa sequer existia. Naquele momento, sua avó apareceu atrás dele e disse que a bênção dos deuses mágicos realmente existe. Ela repreendeu os garotos por olharem para aquele pergaminho novamente. Em resposta a isso, o garoto disse que estava apenas curioso. Ele também acrescentou que quando terminar seus estudos aqui, ele definitivamente a encontrará e a estudará minuciosamente para criar uma arma ainda mais extraordinária. A avó disse que tinha certeza de que o menino teria sucesso. Depois disso, ela disse que, de fato, o menino deixaria esta cidade muito em breve e que Elijah já estava indo. Clay ficou surpreso com esta notícia e perguntou à avó sobre o porquê. Ela disse que ele estava deixando a cidade porque ela não tinha mais nada para lhe ensinar. Ela também acrescentou que seu neto acabou se tornando um menino muito mais capaz do que ela poderia imaginar. Agora as habilidades de Clay superam as habilidades de alquimistas de primeira classe, e agora ele precisa seguir em frente. Clay já atingiu a idade em que pode estudar na escola de bruxaria, e ela não pode mantê-lo nesta cidade. Além disso, aquele velho Reynold, avô de Clay, continua enviando mensagens irritantes para a avó dizendo que sente falta do neto. A avó beijou Clay na testa e disse que o clã dos elfos o abençoa. Ela também acrescentou que estava ansiosa pelo dia em que ele se tornaria o melhor alquimista do mundo inteiro e seria capaz de quebrar o selo. Então, o garoto está indo para o Reino da Tempestade. Durante esse tempo, ele realmente sentiu falta do avô, do pai e da tia. Ele também pensou que tinha negócios inacabados com o arcebispo. Neste momento, no Reino da Tempestade, o campo de treinamento do Palácio Real estava sendo treinado pelo terceiro príncipe chamado Lothar. Ele ainda não conseguia matar o grande urso. O arcebispo gritou com o garoto, que ele ainda não era capaz de criar magia de terceiro nível, e o chamou de desgraça. Depois de tantos anos de prática persistente, o garoto ainda é muito fraco. E o arcebispo fala que a criança da família Sangue de Dragão, Clay, poderia aplicar uma técnica semelhante há 3 anos. Em resposta, o príncipe pediu que parasse de falar sobre ele o tempo todo e perguntou o que havia de tão especial nele. Ele disse que Clay era apenas lixo cuja magia estava selada. Ele também acrescentou que assim que conhecesse o garoto, ele o despedaçaria. Em resposta a isso, o homem disse que o garoto tinha uma sorte incrível, pois acabara de receber informações de uma fonte confiável de que Clay retornaria à cidade amanhã. Enquanto ele estava saindo, ele disse que se o príncipe quisesse matá-lo, ele teria que fazer isso antes de chegar à cidade. O homem pediu ao garoto que lhe mostrasse do que ele era capaz e não se deixasse enganar. Depois disso, o príncipe ordenou que seu subordinado arrumasse sua mala de viagem para que ele pudesse sair da cidade. Naquele momento, o garoto estava montando seu urso e disse que eles já estavam fechados e deveriam ter tempo para entrar na cidade amanhã. Em resposta, o urso disse que seria muito problemático se ele se transformasse em um filhote de urso. Ele poderia estar lá hoje. Em resposta a isso, o cara perguntou ao urso se não havia uma gota de espírito de equipe nele. Naquele momento, o garoto ouviu alguns gritos. Ele viu 2 caras tirando a bolsa de uma garotinha. Clay tinha certeza de que era a voz de Xianger. O garoto gritou para os caras que eles 2 homens adultos deveriam ter vergonha de aterrorizar uma garotinha. Em resposta a isso, os caras disseram que não teriam medo do urso em que o garoto estava sentado e o aconselharam a sair. O garoto desceu do urso e disse que não precisava de problemas. Então ele os pagaria. Os rapazes riram e disseram que a garota devia a eles 100 moedas de ouro. Em resposta a isso, ela gritou que ele era um mentiroso e que ela pegou apenas 3 dos rapazes. O garoto pensou que não há tão poucas pessoas nojentas neste mundo, mas você não pode enganá-lo tão facilmente. Ele concordou e disse que daria 100 moedas de ouro. O cara jogou um saco de dinheiro na boca do urso e disse a ele para dar aos rapazes as 3 moedas de ouro que eles mereciam por direito e outras 97 com juros. Ele também disse ao urso para não se esquecer de se certificar de que eles aceitaram corretamente o dinheiro. O urso rosnou e assustou tanto os rapazes que eles começaram a gritar que não precisavam de nada e correram para a floresta. O garoto perguntou à garota se ela estava bem e disse que os rapazes não a incomodariam mais. A garota agradeceu ao garoto e disse que havia pegado emprestado apenas 3 moedas de ouro daqueles caras porque sua mãe estava gravemente doente e precisava de medicamentos.
A garota disse que não esperava que tudo acabasse assim. A garota disse que seu nome era Shania, e perguntou o nome de seu salvador. O garoto pensou que inicialmente ele presumiu que esta era a reencarnação de Xianger. Mas agora, depois de usar o sentido espiritual na menina, ele percebeu que esse não era o caso. O menino disse que seu nome era Clay. O menino também acrescentou que ele tem um excelente médico que poderia ajudar a mãe da menina. Naquele momento, um grande cachorro preto com asas de morcego apareceu. Foi-lhe dito para levar Clay para o desfiladeiro nos arredores. Como resultado, o cachorro pegou o dinheiro. O menino deduziu que ele pertencia a esses dois ladrões e disse que Pip deveriam tê-los tratado com mais atenção. O garoto disse a Shania que devolveria os bens roubados e que ela deveria encontrar sua mãe e contar a ela sobre isso. O garoto ordenou que Pip ficasse com a garota e a protegesse. O garoto estava correndo atrás de um cachorro incompreensível. Naquele momento, o príncipe e o cavaleiro estavam parados no desfiladeiro. Eles estavam esperando Clay para acabar com sua vida. Tudo tinha que parecer que o garoto havia sido atacado por bandidos, e eles não deveriam se entregar inadvertidamente. Ao ver o príncipe com um bando de cavaleiros, Clay imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Ele começou a perguntar sobre quem os enviou. Eles responderam que ninguém os enviou e que eles são bandidos. Em resposta a isso, o garoto disse que bandidos não usam armadura de cavaleiro. Os cavaleiros responderam que não importava porque o sujeito iria morrer de qualquer maneira. O garoto concluiu que o mestre dos cavaleiros estava realmente com medo dele, já que ele havia enviado magos de nível 4. No entanto, para Clay, que é um mago alquimista, esse esquadrão não representava nenhum perigo. O garoto pensou que sua mãe estava esperando por ele e que ele deveria terminar aqui o mais rápido possível. Clay invocou um artefato alquímico de 5º nível chamado Pergaminho Elemental. Uma chuva gelada caiu sobre seus inimigos. Imediatamente depois disso, uma cobra de fogo apareceu. Os cavaleiros não esperavam tais habilidades de uma criança cujo poder, além de tudo, estava selado. Clay disse que os cavaleiros não deveriam subestimar as crianças na próxima vida, caso contrário, quem sabe no que isso pode levar. Como resultado, o garoto queimou todo o esquadrão. O príncipe, que estava assistindo a tudo isso, não conseguia entender como Clay podia ser tão forte. De repente, o menino ouviu um estrondo e percebeu quem havia direcionado todo o esquadrão para ele e como será que nosso pequeno herói salvaria sua vida. Pessoal, esse é o final do vídeo. Se você gostou, comente a parte 2 na seção de comentários, aperte o sino, curta o vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima, pessoal.